Fala aí, engenheiros, futuros engenheiros da Marinha, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma questão de controle. Essa é a quarta questão da prova de 2013. Ela vale 8 pontos. Ela diz o seguinte: eu vou fazer uma coisa diferente nessa questão aqui. Eu não vou nem ler nada, porque a única coisa que você precisa analisar é esse gráfico aqui, tá? Mas eu vou ler, vou fazer isso. Bom, a figura abaixo mostra o esquema de um trocador de calor usado para aquecer o óleo. Figura A. Sua temperatura de saída é controlada pelo regulador TC através da manipulação da vazão do fluido de aquecimento. Então a gente percebe aqui que a gente tem, eu não sei, um fluido entrando, outro fluido aqui e tal. E aqui a gente tem algo aquecendo, né? Pode ser uma caldeira. Esquema do trocador de calor empregado para aquecer o óleo, fluido A, tá? Foi construído um diagrama de Bode do sistema em malha aberta, supondo, então assim, não se assustem com o anunciado, tá? Foi construído um diagrama de Bode do sistema em malha aberta, supondo que o controlador usado tenha a função de transferência GC de S igual a K, que é igual a 1, o que é mostrado a seguir, ou seja, o nosso controlador usado é apenas uma, é nada, né? Porque KC é igual a 1, então é controlador KP é igual a 1. E aqui sim, aqui nós temos a análise do diagrama de Bode. Aí, engenharia eletrônica, tá? Essa prova. Ele diz o seguinte: calcule o ganho de um controlador proporcional para que a margem de fase do sistema seja nula. Tá? Quando se usa um controlador, o ganho que se gera quando se usa no controlador. Ué? Bom, quando se usa no controlador, o ganho que se gera a margem de fase nula. Ah tá, tô precisando ter mais umas aulinhas de gramática aí. Quando se usa no controlador o ganho que gera a margem de fase nula, o que acontece com a resposta da temperatura de saída do fluido A ao se aplicar no valor de referência do controlador proporcional a um degrau unitário? 3 pontos. Bom, então vamos para essa letra A aqui. Ele quer que calcule o ganho de um controlador proporcional. Isso aqui a gente vai conversar depois. Para que a margem de fase do sistema seja nula. Vamos só analisar isto daqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o nosso diagrama de Bode, tá? A gente pode analisar o seguinte: primeiro, a frequência de cruzamento de ganho. Bom, olhando por esse gráfico aqui, eu não sei se ela é aqui ou se é aqui, fica meio confuso, né? Mas é mais ou menos nessa linha aqui. Eu acho que talvez vocês não estejam vendo. Deixa eu só colocar aqui a minha mesa. Então eu estou dizendo daqui, ó. Eu não sei onde ele chega no zero exatamente, mas é mais ou menos aqui. Aqui a gente pode notar, olha onde é que está o nosso 180 aqui, ó. Tá? E eu já falei bastante sobre margem de fase, ganho de fase. Eu sempre digo, né? Se você não tem conhecimento sobre o que é margem de fase, margem de ganho, tá? Essas coisas, dá uma estudada lá e volta para resolver a questão, tá bom? Então aqui é a nossa frequência de cruzamento de ganho. Olha só onde a nossa margem de fase está. Bem abaixo do nosso 180, que seria mais ou menos aqui. Tá bom? Então, o que é que a questão pede? Deixa eu voltar aqui, porque eu já esqueci. A questão pede o seguinte: calcule o ganho de um controlador proporcional para que a margem de fase do sistema seja nula. Ah, tá. Bom, para que a nossa margem de fase seja nula, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que fazer com que a nossa frequência de cruzamento de ganho, certo? Ela seja aqui, ó.
Deixa eu só colocar onde é que a nossa margem de fase é nula. Eu vou só traçar aqui o meu 180, uma linha bem fininha aqui. E eu diria que é mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui, nesse ponto, certo? Então, eu vou só trazer uma outra linha para cima daqui. Mais ou menos aqui, certo? E eu vou traçar uma outra linha ainda. Eu vou traçar uma outra linha ainda daqui, nossa, daqui pra cá, tá certo? E a gente pode com isso perceber o que? Deixa eu só colocar um ponto aqui e colocar um ponto aqui. Que esse ponto aqui é aproximadamente 0,3, certo? Então eu tenho um ganho de 0,3. Então a gente já sabe que se a gente aumentar o nosso ganho na nossa fase, nós não vamos mudar nada, tá? E o nosso ganho, por exemplo, se eu aumentar ele, essa curva vai vir aqui para cima desse mesmo jeito aqui, tá? O importante aqui é só entender mesmo. Fazendo com que a nossa frequência de cruzamento de ganho seja ainda, que torne isso o sistema mais estável ainda, né? Que a nossa frequência de cruzamento de ganho aqui, dependendo do gráfico, talvez nunca chegue. Mas aqui, observação, tá? Se você não tem conhecimento sobre margem de fase e margem de ganho, não é que minha explicação é ruim, é porque eu estou explicando considerando que você já tenha esse conhecimento, tá bom? Então, se eu diminuir o meu ganho, que eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que diminuir o meu ganho para trazer a minha frequência de cruzamento de ganho para esse ponto aqui, ó, certo? E para isso eu vou fazer o que? Eu vou ter que diminuir 0,3, deixa eu colocar aqui dB. Eu vou ter que diminuir 0,3 dB, então já vou logo colocar menos 0,3 dB, para que, se eu abaixar aqui 0,2, 0,3, essa curva ela fique mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. E aí eu vou fazer com que a minha frequência de cruzamento de ganho ela pegue a minha fase aqui no menos 180, fazendo com que a nossa margem de fase seja igual a zero, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Para fazer isso, o que é que eu preciso? Ora bolas. Eu preciso de um controlador que faça isso, né? Diminua aqui 0,3, então dB, né? Então vamos calcular o valor desse controlador. O valor desse controlador vai ser 20 log de K módulo, né? É igual a menos 0,3 dB. Eu pego o meu 20 e passo ele para o lado de cá, certo? E aí então eu vou ter o que? É o meu log na base 10, que 10 elevado a menos 0,3 dividido por 20, isso vai dar quanto? Eu acho que de cabeça aqui 0,015, certo? Isso tem que ser o valor do meu K para que eu baixe essa curva de ganho aqui para cá, tá certo? Então simplesmente eu tenho que multiplicar um K. Agora veja só o que ele colocou aqui. Calcule o ganho de um controlador proporcional para que a margem de fase do sistema seja nula, certo? O ganho de um controlador proporcional é esse aqui. A gente pode colocar mais um controlador proporcional ou pode simplesmente ajustar o ganho do controlador proporcional que já tem aí. O nosso controlador, que dá no mesmo, por incrível que pareça, porque é um aqui, esse controlador proporcional nosso. Mas, só para nível de curiosidade, se eu tivesse um controlador proporcional com K igual a 5, por exemplo, o que é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar e, sem dúvida, multiplicar, né? 10 elevado a menos 0,015
a esse controlador. Isso ia dar uma resposta. A resposta que ia dar, 5 vezes isso aqui, era o que eu teria que regular o meu controlador. Ou seja, se o controlador era 5, eu ia ter que regular ele até chegar em 5 vezes 10, menos, 10 elevado a menos 0,5. Mas o nosso controlador aqui é 1, tá? Então, sem problemas. O quanto é que eu ia ter que regular? O quanto é que eu ia ter que regular ele? Ele é 5, né? Então eu vou. Deixa eu só colocar isso aqui pro lado de cá. Só a nível de curiosidade isso aqui, viu, gente? Eu vou pegar 5, tá? Menos isso daqui. Ia me dar um número. Eu vou chamar de x, por exemplo. Certo? Então, simplesmente eu ia ter que diminuir isso aqui do controlador. E eu ia ver o quanto é que ia chegar. Mas não se preocupe com isso, não. Porque isso aí é só a nível de curiosidade mesmo. Então eu tenho 10 elevado a menos 0,015. Esse daqui tem que ser o valor do meu controlador, certo? Como eles te dão uma tabela lá, né? Na Marinha, essa prova aí, ela deveria ter uma tabela. É uma tabela de ganho, tal, para explicar isso aí. Mas caso não tenha tabela, paciência. É isso aí que vai ter que ser. Tá? Então, o meu controlador teria que ser esse aí, tá bom? Que só a nível de curiosidade, isso aqui vai dar, como a gente pode ver aqui, calculei no Google, 0,96. Então, se eu fosse regular o meu controlador, eu teria que diminuir ele em 10 elevado a menos 0,015, ou seja, eu ia ter que colocar ele em 0,9666, tá bom? E se eu fosse colocar outro controlador, simplesmente eu colocava um controlador com esse com esse ganho aqui. Como está dizendo aqui, calcule o ganho de um controlador, então simplesmente você vai só calcular o K mesmo. Quando se usa no controlador o ganho que gera mais de fase nula, ou seja, aquele ganho lá, o que ocorre com a resposta da temperatura de saída no fluido A ao se aplicar no valor de referência do controlador proporcional a um degrau unitário? Ora, se a nossa margem de fase ela é nula, então o sistema ele é marginalmente estável, certo? Marginalmente estável ou criticamente estável, certo? Aí você pode dizer que ele certamente vai ficar criticamente estável ou marginalmente estável. Ou seja, a nossa temperatura ela vai ficar oscilando sempre marginalmente estável entre dois valores de pico, certo? Que é esse aqui e esse aqui. Questão simples. Eu acho que eu vou fazer mais uma questão aqui. Realmente essas questões de controle aqui são bem simples, bem simples mesmo. Então domine controle para você garantir aí a sua pontuação na prova. É claro, né? Se você tiver um nível bom de controle. Então essa daqui é a nossa questão de 2014, a nossa questão 4, vale 8 pontos. Olha que questão, olha que questão simples, da prova de engenharia eletrônica, tá, gente? Suponha que um determinado sistema linear invariante no tempo seja representado pela seguinte equação diferencial ordinária linear. Oh, assustador, né? Com condições iniciais estacionárias, isto é, as nossas condições aqui iniciais, a minha é zero, né? As duas condições iniciais. Estime a função de transferência equivalente à equação diferencial dada e depois considere que o sistema representado por essa equação diferencial seja colocado em malha fechada, com realimentação unitária e um controlador proporcional de ganho unitário. Assuma que a função de transferência resultante do subitem anterior seja dada por essa aqui. Tá? Qual é o erro em regime permanente? Estudem erro, viu? Só cai erro nessa prova. Ao se colocar o sistema em malha fechada com controlador proporcional fornecido e aplicando-se o valor de referência do degrau unitário em t igual a 0,5 pontos. Então, ele quer saber essa função de transferência aqui.
Simplesmente você vai aplicar Laplace nisso aqui. Quem é Laplace, certo? De y 2t ao quadrado. Isso nada mais é, se você ver na tabela, de que y de s vezes s ao quadrado menos a y' menos y' de 0 vezes s menos y duas linhas de 0. Então, a gente sabe que as nossas condições iniciais são nulas, logo isso daqui é igual a 0. Então, simplesmente é y de s vezes y vezes s ao quadrado. Tá? Então, simplesmente nós vamos aqui e colocamos. Nossa, tem um maluco buzinando. Y de s vezes s ao quadrado. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Mas só vocês olharem na tabelinha agora quem é a nossa transformada de Laplace de 1 de y ponto de t. E isso aqui vai ser y de s vezes s. Tá? No caso seria vezes s menos e isso aqui vocês têm que gravar, tá bom? Porque vai ter questões que vai cair isso também. Então vai ser y de s menos f' de 0, certo? Mas o meu f' de 0, ele é 0. Mais 3 vezes y de s, que é transformada de y de t, y de s normal, é igual a 4 vezes u de s. Só lembrando, uma coisa bastante interessante é que se as minhas condições iniciais fossem diferentes de 0, eu não poderia ter uma função de transferência. Porque isso daqui ia ficar, por exemplo, mais, sei lá, f não. Vamos por aqui y' de 0. E eu não poderia pegar isso daqui e colocar em evidência, né? Como a gente já vai fazer aqui agora. Y de s vezes s ao quadrado mais s mais 3, certo? Isso aqui ia ser igual a, eu não poderia colocar isso aqui em evidência, logo eu não teria ter como uma função de t, uma função de transferência. Tá? Então, na realidade, assim, não ia ter como ter uma função de transferência, né, y de s dividido por u de s e tal. Mas aí a gente poderia deixar desse jeito mesmo aqui, tá? Sem como é que diz, sem esse u de s lá embaixo, tá bom? Que ia ficar assim, ó, 4 vezes u de s mais alguma coisa aqui, dividido por isso aqui, ó. Tá? Então essa função de transferência ela nunca ia ficar, esse u de s nunca ia vir para cá, diferentemente daqui, que esse u de s vai vir para cá. E nós vamos ter que a nossa função de transferência é y de s é igual a 4, y de s sobre u de s, que no caso poderia ser chamado de g de s, é igual a 4 dividido por s ao quadrado mais s mais 3. Eu só me esqueci desse 2 aqui, gente. Normal. Então aqui tem um 2 e aqui tem um 2. Com certeza você deve ter observado isso. Mas aqui a gente erra e corrige quando dá. E agora a resposta da letra A está done, ou seja, feita. E a gente vamos agora ver, nós vamos ver, isso é uma silepse de número. Daí, né? Mas tá certo. A gente somos brasileiros. Silepse de número. Considere que o sistema representado por essa equação diferencial seja colocado em malha fechada, com realimentação unitária e um controlador proporcional de ganho unitário. Assuma que a função de transferência resultante do subíndice anterior seja dada por essa aqui, que não é
a nossa função de transferência aqui. Porque aqui é um 2 e aqui é um 3. E aqui é um 1, é tudo 1 aqui. Né? Ele pede qual é o erro em regime permanente ao se colocar o sistema em malha fechada, um controlador proporcional fornecido e aplicando-se o valor de referência da grau unitária igual a 1. Então nós vamos colocar um K aqui, que ele diz que o sistema está com um controlador. Vamos tirar isso daqui. Teve eu não gosto de dizer isso, mas eu tenho que dizer, minha língua está coçando. Em muitas questões eu vejo erro aí nesses programas. Normal, não estou dizendo que os caras são ruins, não. De jeito nenhum. Eu só estou dizendo que tem muitos erros. Isso acaba atrapalhando o aluno, né? E não são erros de. Não são erros de letras ou símbolos, não. São erros de raciocínio mesmo. E aí acaba se quebrando, né? Plataformas que cobram 1.500 por aí. Para você ter esse conteúdo aqui e realmente. Eu não sei. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai simplesmente realimentar esse sistema aqui, tá bom? E calcular o erro. Como eu já falei, se você, né, erro, essas coisas, eu já descrevi um pouco lá atrás. Mas se você não está familiarizado, estude e depois volta para cá. O erro é o seguinte. Eu sempre fico frisando isso, gente, porque o público é grande, aí a gente lida com. Perdão aí para as pessoas que, né, já estão. Pelo amor de Deus, vai, fala logo, tal, para de enrolação. Mas eu tenho que orientar a todos, e essa, infelizmente, não tem como agradar a todos. E essa é a forma que eu achei, então vai ter que ser assim, tá? Então eu tenho aqui o meu GDS, tá? E eu tenho aqui a minha. Lembrando que eu vou até colocar esse. Bom, eu vou considerar que o meu KDS já está aqui dentro. Então eu vou colocar uma realimentação unitária. Pode ser negativa, ela não fala se é negativa ou positiva, mas eu acredito que dá o mesmo valor. Ou então a Marinha tá vacilando também. Mas tranquilo. E aqui eu tenho o meu RDS e tal. Ele quer o meu erro no estado estacionário, certo? Simples demais. Quem é o meu erro? A gente até já deduziu isso em slides anteriores. Ai meu Deus do céu. O povo tá agitado hoje aqui. Hoje é que dia? Sexta? Ah, hoje é sexta-feira. Mas coronavírus, né? 17/7/2020. O E é igual ao meu RDS dividido por 1. Aí vai depender, né? Mais. Se aqui for menos nessa realimentação, vai ser mais GDS. Se aqui for menos, vai ser menos. Eu vou colocar aqui mais ou menos GDS para ver se a Marinha tá errada também. Porque ninguém, não é porque a Marinha que eles não podem errar. Aliás, direto tem. Os caras pedem para rever as questões aí. Normal, 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 normal. Então, ele disse que o meu RDS é um degrau unitário. É um degrau unitário. Sendo assim, eu vou simplesmente trocar o meu RDS por um degrau unitário. Que é, eu posso até colocar aqui 1 sobre S. Poderia ser aqui também, gente, tanto faz. Esse 1 sobre S aqui é o mesmo que esse 1 sobre S aqui. Agora o que é que acontece? Nós queremos o nosso limite do E de S aqui, esqueci, tá vendo? Esqueci de colocar o S aqui, quando o S tende a 0. Então, vezes S, tá? Esse aqui é o meu erro estacionário. Eu multiplico o erro por S e faço o limite quando S tende a 0. Isso aqui vai cortar com isso aqui. Nós vamos então tirar isso daqui. Deixa eu só organizar essas coisinhas aqui rapidinho e colocar isso aqui em cima. Perceba, gente, que aqui é o nosso KP, certo? Que também não muda em nada, mas vamos colocar aqui. Eu já falei sobre KP no vídeo passado, então vamos fazer logo direto aqui o meu G de 0, certo? E eu fiz uma burrice muito grande, porque a minha função G de S é quem mesmo? Se eu não me engano é 1 de K, né? Que ele quer o K, dividido por S ao quadrado mais S mais 1. Fazendo isso aqui, gente, o S tender a 0, nós vamos ter que o meu G de 0
ou seja, o meu KP, tá? Meu KP é igual ao meu G de 0, tanto faz também, isso não muda nada. É igual a K sobre 1, que é igual a K, certo? Que é igual a K. Então, como é que isso aqui vai ficar? O meu erro, né? Aqui, limite disso aqui tudo, tá? Eu vou chamar de erro estrela de S, tá? Vai ser igual a 1 dividido por 1 mais o meu K, chamar de KP, tá bom? Então, dependendo do meu KP, eu vou ter o meu erro menor ou maior no estado estacionário. Tem uma plataforma aí de estudos que disse que esse KP ele é 1, mas na realidade não é, confundindo os alunos. E aí o aluno falou, mas esse KP aqui não é diferente e tal. E eles falaram, não, que na realidade é 1 e a questão não diz isso. Normal, completamente normal. Mas realmente, muitos erros e muitas questões, isso me chamou um pouco a atenção. Normal. Então, se você gostou aí, dê o like, compartilhe, ative o sininho de notificações, porque todos os dias a gente está gravando um vídeo. E isso com certeza vai te ajudar bastante. Eu espero, a única coisa que eu espero com esse curso é que ele seja útil para você. E eu tenho certeza que vai ser, tá bom? É mais, um grande abraço e fui!